perdão nos presenteia com a saúde e a paz. Se nós não temos a capacidade de perdoar, nós somos altamente suscetíveis de ter doenças de cunho prolongado, como câncer, doenças de coração, AVC, em função desse ódio e dessa energia que nós conduzimos conosco e que é um verdadeiro veneno para nossas células. Boa noite, amigos, amigas, muita paz. O nosso tema hoje é reconciliação com os adversários. Esse tema é baseado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 e 6. O capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos. Então, nosso fundamento doutrinário de hoje se baseia no Evangelho, que é o capítulo 10, esse que nós já citamos, e o céu e o inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, 16, 17 e 29, e algumas perguntas dos livros dos Espíritos. Queremos lembrar aos amigos que os nossos adversários têm procedência muito variada. Eu chamo adversário porque eu não considero que nós tenhamos inimigo na Terra. Adversários. Pessoas que estão conosco, mas olha, meus irmãos, os nossos adversários são irmãos nossos, necessitam de amor, são filhos de Deus e naturalmente, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que nos reconciliar com ele. Relembrando, nós temos adversários encarnados, temos adversários desencarnados, quando nós falamos do nosso lado de convivência espiritual. Mas nós temos que lembrar também que nós temos os nossos adversários internos e os nossos adversários externos. O nosso companheiro Jung, ele deixa isso bem claro, que nós temos complexos, nós temos a sombra, nós temos os instintos lá guardados no nosso cérebro triuno. E olha, é preciso que nós tenhamos cuidado, meus irmãos, com essa convivência. Temos que analisar que convivência é uma harmonização de interesses contrários às vezes, é uma harmonização de famílias, de costumes diferentes, de filhos diferentes, enfim, convivência é nós estarmos juntos em sociedade, uma coisa necessária, mas absolutamente difícil. E nós queremos lembrar também aos irmãos que os nossos adversários desencarnados quase sempre conviveram conosco ou nessa reencarnação ou em alguma reencarnação passada, porque ninguém melhora o que é porque desencarnou. O espírito vingativo continua vingativo, o espírito mesquinho continua mesquinho, o espírito que tenha qualquer tipo de problema, de defeito, nós poderíamos chamar de defeito, mas não é, variação do padrão das leis morais da vida, das leis de Deus. Mas todos nós temos essa condição básica de termos adversários. Logo, não temos que esquecer o que Jesus nos recomenda. A recomendação de Jesus no Evangelho é clássica, meus irmãos. Olha, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago até o último centavo. O Cristo se referia à prisão, meus irmãos, o nosso planeta Terra, planeta de expiação. A gente só vem para cá porque nós temos necessidades espirituais, meus irmãos. Então nós vemos a bobagem que é quando a gente ouve falar por aí, por exemplo, que bandido bom é bandido morto. Aí nós perguntamos, e os objetivos da reencarnação? Vocês lembram quais são os objetivos da reencarnação? Evolução espiritual.
Aí vem o Cristo e nos diz, olha, o são não precisa de médico. Quem precisa de conviver mais são exatamente esses amigos que não estão tão evoluídos, meus irmãos, que estão ainda com instintos muito aflorados, que fazem coisas às vezes, né? Se nós estudarmos um pouco de psicologia, nós vamos ver o seguinte, que do nosso inconsciente pode surgir problemas que você perde completamente a consciência do que está fazendo. Quantos de nós já disse, não era eu que estava fazendo aquilo? Nós fazemos coisas que não queremos em função desses nossos problemas conscienciais que estão lá no nosso inconsciente. Logo, não temos que matar ninguém, não temos que julgar ninguém, porque nós somos exatamente iguais a todos os que estão conosco. Nós determinamos colhemos algumas informações, algumas pesquisas das fontes geradoras desses nossos ressentimentos, desse nosso ódio, dessa nossa inveja, mágoas, enfim, crimes. A sociedade, as lutas pelo poder temporal, meus irmãos. Quantos crimes tem feito por aí afora, hein? Essa luta pelo poder temporal. As lutas pelos cargos nas empresas, meus irmãos. Os nossos chefes. Aqueles amigos que são colocados na nossa vida para que nós convivamos com ele, porque em muitas situações nós já fizemos coisas piores com ele, meus irmãos. Então, também fonte de ódio, dessa energia reprimida. Relacionamentos. Quando se exige a fidelidade, o amor, a justiça, aí nós perguntamos, será que em algum tempo, ou será que até mesmo nessa reencarnação, aqueles que estão convivendo conosco, os nossos cônjuges, os nossos companheiros, os nossos namorados, namoradas, não tem conhecimento das nossas falhas? Tem ou não tem? Porque não existe, de acordo com muitas pessoas experientes, as religiões, os espíritos evoluídos que nos aparecem, não existe nada que possa ser escondido mesmo. Tudo vai aparecer um dia, se está guardado na consciência. Vocês lembram, Quando chega no mundo espiritual, nós temos que abrir o nosso espelho lá no nosso psicoscópio e possivelmente vai aparecer todas as nossas falhas. Então não existe nada escondido. Relacionamento é coisa perigosa, muito perigosa. E quando nós falamos de família, as famílias, meus irmãos, quantos problemas nós temos na família? A família é a nossa escola primeira aqui na Terra, São os nossos pais que às vezes não se unem tanto. É o nosso pai que gosta por exemplo, do álcoolzinho no final de semana, ou de algum outro vício até mais profundo. Mas se nós viemos nessa família, tenhamos ciúmes, ou tenhamos ou não tenhamos posse, todo um conjunto de fuxicos, de inveja, de mágoas que existem dentro de uma mesma família, tudo isso está em função da nossa evolução espiritual, meus irmãos. E nós temos que fazer com que haja o ressarcimento, certo? É preciso que haja um ressarcimento. Seja qual for o motivo que você tenha para julgar uma pessoa, seu adversário, meus irmãos, nós temos que pensar, o que eu faria com essa pessoa? E se fosse eu? Se você não quiser pensar como se fosse você, pergunte, e se o Cristo estivesse no meu lugar? O que o Cristo faria, meus irmãos? Porque ele recomenda aqui de forma clássica, tem que reconciliar. Você veio para viver em sociedade e não isolado. Se nós viemos para viver em sociedade e não isolado, tudo o que acontecer tem que ser levado em consideração como família universal, a família de Deus. Nós somos filhos de Deus, queiramos ou não, meus irmãos.
Isso aí depende do nosso querer. Vocês lembram a pergunta do Livro dos Espíritos? Ó? Onde é que está a nossa consciência de Deus? Dentro da nossa consciência espiritual, meus irmãos. Então não tem para onde a gente correr. Tudo está sendo gravado, queiramos ou não. Agora, depois de eu falar sobre essas fontes geradoras, a gente tem que perguntar o seguinte: você tem, né? Você tem consciência de que você é um espírito imortal? Você tem consciência de que você não tem uma vida só? Uma encarnação só, não dá para você fazer todo um conjunto de problemas que você criou em milhares e milhares de anos. Então, a gente vê, por exemplo, uma criança que nasce com defeito físico ou com algum problema, que nós diríamos, poxa, que sofrimento desde criancinha. Por que aquilo? Você tem conhecimento, por exemplo, da lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito, meus irmãos, é uma lei que não tem como você fugir. Não tem como você fugir. Aí vem a pergunta: é ou não é importante reconciliar? Diante de todo esse conjunto de coisas que nós vimos, nós temos que pensar, que nós somos espíritos que temos um livre-arbítrio. No livro dos Espíritos, pergunta 843, o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. Se ele tem a liberdade de pensar, tem também a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, nós seríamos máquinas, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Está na nossa mão decidir: quero ou não quero reconciliar, quero ou não quero perdoar. Temos que usar essas forças do nosso livre-arbítrio para o nosso bem, meus irmãos, jamais para o nosso, jamais para a nossa falta de evolução, para o aumento dos nossos débitos. Vamos usá-los para o nosso bem, meus irmãos, para o nosso bem. Mas, quando a gente fala de perdão, de arrependimento, de reconciliação, nós temos que lembrar as fases desses fenômenos, meus irmãos, que estão padronizados também aqui, ó. Você olha, tudo que eu estou falando é baseado no Evangelho, no Livro dos Espíritos, agora céu e inferno. Aqui tem uma parte que diz o seguinte: olha, as fases da reconciliação ou do perdão são as seguintes: arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas expiação e reparação mesmo. Então, o arrependimento é a primeira fase. Você fez alguém sofrer, arrependeu: meu Deus, eu não devia ter feito aquilo, eu exagerei. Aí vem a segunda fase, que às vezes, por exemplo, se era o seu companheiro, se separou. Olha a expiação, meus irmãos, o sofrimento que você provocou em você mesmo e na outra pessoa. A carência. Quando a gente fala de reencarnação, você é rico, nasce pobre. Ou você é rico, nasce rico novamente, mas alguém que você tirou vai nascer com você para receber de volta o que você tirou dele. Mas tem que haver, meus irmãos, essa expiação. E depois, a reparação. A reparação, contudo, pode anular o efeito e destruir a causa do mal. Certo? Caso contrário, o perdão seria uma graça, mas não uma anulação. Tudo aquilo que você faz de encontro às leis de Deus, meus irmãos, tem que ser reparado. Deus não dá o perdão como uma graça. Não, você fez, você deve, é preciso que você corrija. Se você não corrigir, não fez o efeito que a lei de Deus exige, não é isso? Então, para que você faça, por exemplo, a reparação, trabalhe no bem, meus irmãos. Os centros espíritas, as sociedades benfeitoras, todas as
todas as religiões têm seus trabalhos de caridade, é a hora de você trabalhar no bem, meus irmãos. Trabalhar por aqueles que sofrem mais do que nós. Essas pessoas necessitam da nossa ação. E só para você ter uma ideia, nós vamos citar 2 casos aqui como exemplo. Jesus, naquela reunião dos apóstolos dele, Pedro, disse que jamais negaria, todo mundo disse que jamais negaria, que tal e tal. Depois Jesus disse: olha, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E durante aquele período de sofrimento de Jesus, antes que o galo cantasse, Pedro realmente o negou 3 vezes. E ficou sem saber o que fazer e tal. Mas Jesus desencarnou e encontrou com ele. E disse: olha, Pedro, não tem problema nenhum, eu sei que você tem uma fé forte e você vai ser a nossa pedra de construção da fé. E Pedro, meus irmãos, foi para a casa do caminho, foi trabalhar pelo bem e passou toda a sua vida sendo aquilo que o Cristo disse. Mas o Cristo, você olha o seguinte, ele perdoou, meus irmãos. Pedro foi a pedra fundamental dele. E um outro caso que nós queremos aqui chamar a atenção é um caso de Chico Xavier, Chico Xavier, uma certa feita, estava, em uma daquelas suas reuniões e um espírito de uma velha que ele tinha, lá no seu... porque eu não sou ruim para decorar nomes dessas coisas, mas é o espírito de Joaninha Gomes. O espírito de Joaninha Gomes manifestou nele e recomendou que ele fizesse o evangelho na casa de uma mãe cujo filho havia sido assassinado recentemente e que ela estava sem saber o que fazer. Ficava um pouco isolado e Chico foi atender a essa solicitação da sua amiga espiritual. E lá chegando, naturalmente avisou e tal, e ela estava aguardando, e Chico entrou e foi fazer o trabalho, e nesse ínterim que estava começando o trabalho, quando ele estava antes de começar, porque o evangelho no lado tem que se fazer todo aquele ajustamento de pacificação interior da casa, de pacificação, para que você tenha um trabalho que atraia os amigos espirituais. Mas, quando está nessa arrumação, alguém bateu na porta. Ela foi abrir para atender, e uma pessoa com aspecto de mendigo pediu um prato de comida a ela. Naturalmente, naquele momento, ela não ia poder atendê-lo, mas mandou que ele entrasse, sentasse um pouco, que estavam fazendo um trabalho, ele assistiria o trabalho e em seguida, ela daria a refeição. Aconteceu, o evangelho passou, se transcorreu normalmente, foi feito os comentários do evangelho de Jesus e aí, todo aquele conjunto de coisas. Quando acabou, alguns minutos depois, 20 minutos, 15 minutos depois, surgiram os comentários a respeito do assassinato do rapaz, o menino. Aí ele já estava na refeição dele, estava comendo, e eles lá comentando sobre esse assassinato, a saudade que ela sentia, ela muito chorosa, muito... Aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Quando terminou a refeição do rapaz, disse: aquele rapaz era seu filho. Pois bem, foi eu que matei. E ajoelhou nos pés dela, você olha, ajoelhou nos pés dela, pediu perdão e garantiu a ela: vou sair daqui e vou direto à delegacia para me entregar. E quando eu sair de lá, eu lhe procuro, para a gente conversar mais um pouco. Meus amigos, ela deu perdão. Naturalmente, ele foi falar para fazer a expiação dele, porque ele houvera cometido um crime. Mas, posteriormente, na reunião evangélica, na reunião mediúnica de Chico recebeu a comunicação do filho dizendo que fora ele que encaminhou o rapaz que o sacrificou para lá. Então vocês olhem o seguinte: os espíritos influenciam a nossa vida? Sim, meus irmãos, para o bem ou para o mal, depende de nós. O nosso pensamento, o nosso comportamento é a coisa básica para a reconciliação. Recordemos a nossa frase inicial, meus irmãos: é um presente de Deus que nos conduz à saúde e à paz.
Eu quero que Deus fique com todos. Obrigado por ter me escutado. Muito obrigado. Boa noite.